Ótima noite de segunda-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Estamos mais uma vez ao vivo para uma nova edição do Esporte na Rede, para falar finalmente do final da Copa América. Uruguai campeão, espantou a Zebra América, né? Estávamos na Zebra América, só vinha dando zebra, Uruguai espantou e acabou metendo aí 3-0 no Paraguai, foi campeão. O Peru também destruiu a Venezuela na decisão terceiro lugar por 4-1, portanto, zebras espantadas pelo menos neste finalzinho de Copa América. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que teve mais uma rodada disputada neste final de semana. Rodada emocionante, Corinthians perdeu, caiu mais um invicto, agora só tem um no campeonato que é o Flamengo. Palmeiras também foi ao Rio de Janeiro e acabou perdendo, portanto lá em cima ainda na tabela tudo bastante equilibrado, tudo como era antes no quartel de Abrantes, como diria o outro, né? Continuamos com a mesma distância ali, principalmente de Corinthians, pelo G4, os seus adversários diretos do G4. E também vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1 que desta vez está emocionante. Sebastian Vettel não conseguiu vencer mais uma e aí teve dificuldades. Pelo menos ganhou a posição do Felipe Massa na troca de pneus. Felipe Massa perdeu a posição dele em uma troca de pneus, mas faz parte, acontece também na Fórmula 1. Portanto, convido você a participar hoje aqui comigo do Esporte na Rede. Você sabe, a gente está ao vivo e temos canais de comunicação diretos com você. Quem vai dar é ela, a simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite, Aníbal. E, claro, boa noite para você aí de casa, né? E hoje, claro, eu tô aqui vestindo a camisa. Daqui a pouco o nosso querido Aníbal vai falar um pouco mais sobre esse time que é que eu tô vestindo a camisa, ok? Como você sabe, você já tem 2 canais de comunicação direta aqui com o programa, certo? O primeiro, claro, é aqui pelo www.uptv.com.br. E o segundo, claro, se você estiver aí navegando pelo Twitter, é o @UpTVWeb, @UpTVWeb, ou se não, a nossa hashtag, que é o Jogo da Velha Esporte na Rede. Jogo da Velha Esporte na Rede, fica muito mais fácil para você encontrar a gente, ok? E claro, se você quiser entrar em contato aqui com o programa e você estiver assistindo a reprise, é simples. É só mandar um e-mail para o UpTV Esporte na Rede, tudo junto, @gmail.com. Eu tô aqui esperando a sua mensagem. E hoje temos também enquete, que o Luquinha vai aqui dar pra você. Enquete sim no ar, vai ficar por uma semana pra você votar. Qual é, Luciana, a nossa enquete? Isso. A enquete de hoje é o seguinte. O Corinthians é o grande favorito do Brasileirão, sim ou não? O que você acha? O Corinthians é o grande favorito? Vamos o Luquinha falando lá no seu balãozinho. Exatamente. O Corinthians é o grande favorito para ganhar o Brasileirão, sim ou não, simples assim, mas você pode explanar melhor o seu comentário, claro, mandando aqui a mensagem pra gente poder falar mais sobre a enquete da noite. Ele que vai responder essa enquete pra gente, nosso comentarista, a enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Alê. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciane, amigos. Boa noite. Internautas de todo mundo. Rodada bastante proveitosa, embora o Corinthians tenha perdido, os seus adversários diretos também não somaram ponto. O Flamengo e o São Paulo somaram um ponto só. E o Vasco acabou vencendo o Atlético Mineiro, um bom jogo, venceu por 2-1. E o Cruzeiro, com essa vitória no Corinthians, também se posiciona aí bem na briga. E na Copa América, né, deu a lógica, o Uruguai melhor time da competição, justo campeão. Mas respondendo a enquete secamente, o Corinthians é o grande favorito para a conquista do Brasileirão, sim ou não? Não, na realidade a gente tem que esperar o fechamento da janela de transferências, ou seja, até o final do mês, vários clubes europeus aí podem fazer propostas para tirar jogadores dos times brasileiros. Então, depois que essa janela estiver fechada, aí a gente pode analisar com qualidade os elencos dos times e os jogadores que ficaram, né? E aí a gente pode ter uma bela de uma base. O Corinthians é um dos favoritos pelo que mostrou até agora, mas não é o único. E no programa de hoje nós vamos falar sobre seleção brasileira. A seleção brasileira que foi convocada hoje por Mano Menezes para jogar no próximo dia 10 contra a Alemanha em Stuttgart. E ele tem novidade aí, tem gente que ficou de fora de quem foi para a Copa América, tem gente que não foi mais convocado. E tem novidade aí, a gente vai comentar daqui a pouquinho. O Alexandre Aníbal está louco para cornetar essa nova seleção brasileira. Mas primeiro o assunto é Copa América. Vamos confirmar para você o resultado de terceiro lugar e o resultado, claro, do título desse final de semana. Tá aí, ó, na decisão de terceiro lugar, Peru 4, Venezuela 1. E na decisão do título, na grande final, Uruguai 3, Paraguai 0. Alexandre Aníbal, o senhor tem uma grande simpatia pelo Uruguai, digamos assim, né? Viu com muito bons olhos, ficou em muito boas mãos o título, né? Hoje a melhor seleção sul-americana é o Uruguai, né? Desde a época do quarto lugar da Copa, o Uruguai já tinha uma base, preservou essa base, manteve o técnico Oscar Tabares
e a consequência natural foi o título da Copa América. Foi o melhor sul-americano colocado na Copa de 2010, então justo título para a equipe uruguaia. Agora, o Paraguai chegou na final da Copa América com 5 empates e 1 derrota. Essa foi a grande campanha paraguaia na Copa América e mesmo assim a equipe saiu vice-campeã. Então estava na hora de a Conmebol poder fazer uma reciclagem, vamos dizer assim, no regulamento da competição para que um critério de desempate seja o número de vitórias e não saldo de gols. Seria um absurdo se o Paraguai conseguisse chegar fosse campeão com 6 vitórias, 6 empates. É um absurdo. Podia acontecer. É, exatamente. E pelo terceiro lugar, aí a gente não pode dizer que a Venezuela voltou à sua normalidade, porque foi uma seleção que mostrou muita qualidade no torneio. É uma disciplina tática muito grande, poucas vezes vista até mesmo aqui nos campos sul-americanos. E, bom, decisão de terceiro lugar é que nem água de salsicha, né? Não serve para absolutamente nada. Então a gente não pode tirar como parâmetro isso. Cada dia que eu penso que eu já ouvi tudo na minha vida, eu descubro que não. Água de salsicha, essa foi sensacional. Aníbal, me diz uma coisa, você acha que essa seleção do Uruguai, a base que está aí, ainda é a base que vai para 2014 disputar a Copa? Ou deve se classificar com certeza, ou ainda tem muita coisa para renovar, para mexer aí? Na realidade, existem alguns jogadores que já estão sentindo, já não são mais tão novos, caso, por exemplo, do Lugano, do Forlan. Então são jogadores aí que têm aí mais uns 3, 4 anos e podem ir para a Copa. Agora, a base uruguaia está muito boa, tanto o Sub-20 quanto o Sub-17. Sub-17 até outro dia foi, 3 semanas atrás, foi vice-campeão mundial, perdeu do México na final. E o Sub-20, depois de muito tempo, ganhou, foi o vice-campeão do Sul-Americano Sub-20, vai para as Olimpíadas e para o Mundial Sub-20 que vai ser disputado na Colômbia. Então eu acho que a renovação dessa base uruguaia, ela pode dar muitos frutos e eu tenho quase que certeza que a boa geração dos uruguaios está garantida para daqui pelo menos umas 2 gerações. Na semana passada estiveram aqui o Reinaldo Leiva e o Léo Lucas, e ambos falaram que a geração atual da seleção brasileira, na verdade mais o Reinaldo do que o Léo, né? O Léo até que defendeu que temos bons jogadores, mas a seleção acabou não indo bem. O Reinaldo já disse que não, que a seleção é mais fraca, né? E você pensa assim também com relação à seleção brasileira, e qual seria a diferença básica entre a seleção brasileira e a uruguaia por estar formando boas gerações? Porque você disse que a geração uruguaia é de ouro, né? Está aí tem abastecimento para um bom tempo ainda, para mais 2 gerações. E a seleção brasileira está com essa dificuldade. A que será que se deve isso, na sua opinião? Bom, formação de atletas, de bons jogadores, o Brasil provou que faz constantemente. Então acredito que não seja esse o problema do Brasil. O Brasil sempre vai ter grandes jogadores, sempre vai revelar bons jogadores. Agora, o grande problema do Brasil é o seguinte, é ter um cara que ponha mate a bola no peito, saia jogando e diga, eu vou resolver. Hoje nós não temos esse jogador e mais, nós não temos um jogador sequer entre os 10 melhores do mundo. Nós passamos década de 60, década de 70, década de 80, 90, até 2000, com grandes jogadores e pelo menos um brasileiro estava entre os 10 melhores do mundo. Atualmente, 2011, nós não temos um jogador brasileiro que podemos colocar na lista dos 10 melhores do mundo. Falou a voz da opinião de Alexandre Aníbal. Vamos ver então a convocação da seleção brasileira de hoje, desta manhã fresquinha para você, do Mano Menezes para jogar contra a Alemanha no dia 10. Vai aparecer para você na tela aí, ó. Por ordem então, os goleiros, Vitor do Grêmio e o Júlio César da Internazionale de Milão. Laterais, só 3. Maicon da Inter, André Santos do Fenerbahçe e Daniel Alves do Barcelona. Na próxima tela estão os zagueiros, Thiago Silva do Milan, Dedé, a novidade do Vasco, Lúcio da Inter de Milão e Davi Luiz do Chelsea. Dedé que agradou aqui o nosso Alexandre Aníbal, vai falar daqui a pouquinho. Estão aí os volantes, olha, Lucas Leiva do Liverpool, Ralf do Corinthians, Ramírez do Chelsea, Elias do Atlético de Madrid e na próxima tela terminam os volantes. Luiz Gustavo, outra novidade do Bayern de Munique. Os meias vão aparecer aí na sua tela. Paulo Henrique Ganso do Santos, Fernandinho, também novidade do Shakhtar Donetsk, Lucas do São Paulo e Renato Augusto, outra novidade do Bayern de Leverkusen. Atacantes, Robinho do Milan, Fred do Fluminense, Alexandre Pato do Milan, Neymar do Santos, manteve a mesma base que foi agora a Copa América e terminando com Jonas do Valência. E na próxima tela você vai ver o amistoso confirmado aí então, Brasil e Alemanha em Stuttgart na quarta-feira, dia 10 de agosto, não na próxima, mas na quarta-feira, dia 10 de agosto, lá em Stuttgart, portanto, na Alemanha. Alexandre Aníbal,
O que ponderar sobre essa seleção brasileira? Gostou das novidades? Gostou de quem ficou de fora e que foi a Copa América? Bom, eu gostei muito do Dedé, era um jogador que já merecia a convocação, tá jogando muito no Vasco, um dos melhores zagueiros do Brasileirão até agora. O Fernandinho do Shakhtar também me agradou bastante. O Ralf, ele é o líder de desarmes do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, mas eu não o levaria. Eu prefiro ainda Hernanes, conforme a gente destacou aqui no programa anterior que o Juarez estava aqui, né? E na lateral esquerda, novamente, André Santos convocado. Não dá para entender por que o Mano Menezes continua convocando André Santos e deixa de fora o Marcelo do Real Madrid. Teve o problema com ele. Agora, os dois já são bem grandes para poder sentar numa sala, conversar e lavar a roupa suja sem a presença de ninguém e poder depois o Marcelo ser convocado de novo para a seleção brasileira. É o mínimo. Tem participação no internauta aí, né, Luciane? A Maiara Azevedo, ela é da Penha, São Paulo, e ela pergunta o seguinte para você. Vocês concordam com a escalação do Mano Menezes? Além disso, vocês acham que o Mano tem futuro promissor na seleção brasileira? Beijo grande a todos. Observação. O Leandro está muito elegante hoje. Olha! Muito obrigado. Viu, Maera? Um beijo pra você. Que é isso. Não, muito obrigado. Aníbal, com a escalação você já disse que ainda tem essas discordâncias, né? Esses pontos de discordância. Você acha que o Mano tem um futuro promissor na seleção? Vai longe ele? Eu acho que sim. Eu acho que, embora os resultados não tenham sido dos mais agradáveis, a gente não pode jogar pro alto um trabalho que começou a ser feito no ano passado. Então, mesmo com o Mano Menezes ainda sendo questionado, ele precisa mudar algumas posturas. Eu vejo muito no Brasil um pouco da postura que ele tinha no Corinthians e no Grêmio, por exemplo. Ele não ataca, ele não tinha as equipes dele não tinham aquele ímpeto de ir para cima do adversário. Às vezes fazia um gol e ficava muito contente com o que estava acontecendo. O Brasil não é isso. O Brasil não é nem Corinthians e tampouco Grêmio. Então, o Brasil sempre teve uma cultura de ataque, muitos gols para cima dos adversários mais fracos. Em relação ao trabalho do Mano Menezes, eu acho que ele deve continuar. Lógico que ele deveria mudar alguns nomes, algumas convocações que ele tem feito, mas eu acho que o trabalho tem que ser continuado. A gente não pode parar no meio do caminho e mudar a direção de uma hora para outra. É o que eu sempre disse, tem que dar tempo para ele trabalhar e estudar o ciclo, né? Se no ciclo ele for mal, aí a gente pensa em substituição, mas se no ciclo ele de repente conseguir resultados melhores, a gente pensa na manutenção do treinador. E teve uma outra sobre ainda a convocação, voltando, Lúcio. Eu particularmente acho que o ciclo do Lúcio na seleção brasileira já acabou, já encerrou. Falando em ciclo, né? Exato, pegando o gancho do ciclo. Eu acho que o Lúcio já terminou o ciclo dele pela seleção brasileira. Eu acho que se o Mano quiser uma renovação na seleção brasileira, essa renovação não tem que passar pelo Lúcio. E quem ficou de fora para você também ficou por justiça, digamos assim? Elano, Jadson? Que não foi convocado. Na realidade, me parece que o Mano ele quer mais poupar esses jogadores aí de uma execração ainda maior depois daquele vexame de ele bater, do Elano bater pênalti para fora, enfim, do Jadson ser muito questionado no jogo Paraguai, embora ele tenha feito o gol. Mas é bom para ele deu um descanso e vai testando outras opções também, né? Certo. Luciano e Bruno, tem mais participação? Vamos lá. Bom, o Alexandre é de Campinas, ele disse que adora o programa. Um grande beijo para você, Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. O Leonardo é de Cascavel e ele diz o seguinte: me desculpem, mas o Brasil está horrível. Não gostei dessa convocação. Eu também não. O Rafael de São Paulo, ele só diz o seguinte: dá-lhe timão. O Corinthians em primeiro lugar. Fazendo sucesso no Campeonato Brasileiro. Aliás, a enquete dessa noite é essa que você sabe. O Corinthians é o grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, sim ou não? Vote, participe com a gente. Daqui a pouquinho a Luciane vai dar a parcial. O que prevê, então, Aníbal, para Brasil e Alemanha? O que projetar? Bom, é um amistoso. O Brasil ele não vai mais disputar competições oficiais até a Copa do Mundo, então Mano Menezes precisa treinar essa seleção contra adversários fortes, e a Alemanha é um baita de um adversário, ainda mais jogando na casa dela, que o jogo vai ser em Stuttgart. A Alemanha se preparando aí para a Eurocopa, está bem no seu grupo, nas eliminatórias da Eurocopa. Acredito que vai ser um belo jogo, mas é um amistoso, não é aquele, né, não tem aquela pressão que tem uma competição oficial, mas já dá para testar. É melhor jogar contra a Alemanha do que jogar contra um Zimbábue da vida. Com certeza. Ainda falando de seleção, tem participação no internauta, né, Luciano? Exatamente. O Lima é de São Paulo e ele diz o seguinte: o Mano não tem currículo para ser técnico da seleção.
preferia o Dunga. Será, Aníbal, que o Dunga tem mais currículo do que o Mano Menezes para estar na seleção? Assim, se hoje o Mano Menezes saísse, quem você acha que poderia substituir ele à altura da seleção brasileira? Se o Mano Menezes saísse, quem Hoje. hoje? Quem poderia substituir ele hoje? Bom, o mais ideal seria o Muricy Ramalho, né? O mais ideal. Mas, eu particularmente não gosto do estilo de jogo do Muricy, porque ele é um estilo um tanto quanto defensivista e mais pragmático. Mas eu acredito que hoje seria a principal opção, se o Mano Menezes saísse, entraria o Muricy Ramalho. Agora, em relação ao Dunga, o Dunga, novamente, voltando a falar do ciclo, já deu. Já acabou. Não adianta a gente voltar um ciclo que já acabou com a eliminação do Brasil na Copa da África. O Dunga foi o contrário, né? Ele ganhou a Copa América e perdeu a Copa da África. Na realidade, quem sabe o Mano não faz o contrário, né? Não perca a Copa América e ganha a Copa do Mundo. Exato. E na realidade, assim, o Dunga ele teve seus méritos na montagem do time. Fato. Só que o grande pecado do Dunga para a Copa do Mundo foi ter convocado jogadores medíocres. No jogo contra a Holanda, estava 2-1 para a Holanda, ele vira para o banco, tem Josué, tem Grafite. Não há opção, ele não tinha opção. E ele só se deu conta disso quando ele foi fazer a substituição e perdendo o jogo para a Holanda. Então, ele montou um time titular, só que ele não contava que algumas peças do time titular se perdessem pelo meio do caminho. O Elano se machucou, o Kaká não estava bem. E aconteceu o que aconteceu. Agora, tem gente que fala que a seleção brasileira não tem atacante, ou melhor, não tem centroavante. Você acha que a gente tem essa escassez mesmo de centroavantes? O Jonas seria, que o Mano convocou agora, seria um nome para ajudar? Na realidade, assim, o centroavante, para mim, eu acho que falta a figura daquele centroavante, presença na área, aquele cara que... Grandão, trombador. Grande, forte, tromba, porque o Nilmar, ele é muito bom jogador, já provou isso em todos os times que ele passou, mas ele é muito franzino, e ele tem um histórico de contusões muito grande também. O Alexandre Pato pode ser que venha a ser esse jogador, principalmente nesse ano. O Milan foi o campeão italiano, vai para a Liga dos Campeões nessa próxima temporada, e esse vai ser o ano que o Pato tem que ter a sua afirmação como jogador, para aí sim tomar a titularidade de vez da seleção brasileira. Agora, em relação aos outros atacantes, é claro que a gente não tem aí um grande trombador, um Serginho Chulapa, um Careca e assim por diante, o Luiz Fabiano até. Pato, ou esse ano você faz quaquá direitinho, meu filho, ou então, olha, um abraço pra você. Ô, Aníbal, me diz uma coisa, tem gente que não conhecia o Luiz Augusto, aliás, Luiz Gustavo. Você conhecia? O Luiz Gustavo, ele fez muito boas temporadas na Alemanha, ele jogou no Hoffenheim, junto com o Carlos Eduardo. 15 milhões de euros pelo Bayern de Munique. Exatamente, ele teve muito boas temporadas pelo Hoffenheim, junto com o Carlos Eduardo, que era do Grêmio, né, e foi contratado pelo Bayern de Munique. Boa lembrança do Mano Menezes, assim como o Renato Augusto também. Ele jogou muito bem no Bayern, ele está jogando muito bem no Bayer Leverkusen, já tinha provado isso no Flamengo e foi uma bola dentro do Mano Menezes. Você sabe por que eu tive essa pergunta? Porque hoje eu percebi uma discussão no Twitter, principalmente com o Júlio Gomes, filho da ESPN, que admitiu que não tinha visto ainda ele jogar, né? O Luiz Gustavo não conhecia o futebol do Luiz Gustavo. E aí veio lá um internauta e disse, pô, mas como não? O jornalista esportivo tem que conhecer todo mundo. Não dá, cara, olha, jornalismo esportivo é uma coisa absurda. Jornalismo é uma coisa absurda, por sinal. Você trabalha muito, você corre o dia todo, às vezes a jornada é de 10, de 12 horas. E imagina, cada jogo que você tem que assistir são 2 horas. Você não consegue ver todo mundo, é impossível, todo mundo é impossível. Eu não conheço o Luiz Gustavo, quero vê-lo jogar para ver como é que ele sai na seleção brasileira. Mas realmente eu não tenho, nem esse conhecimento que você tinha prévio, eu não tinha não. Mas eu vou confiar na sua aí, vamos ver o menino atuar e vamos ver se ele vale os 15 milhões de euros, né, Luciane? Exatamente. Tem mais participação? O Henrique é de Santos e ele diz o seguinte, já que ele convocou esses caras que não jogam nada, poderia ter deixado o Neymar e o Ganso quietos. O que você acha? É uma opção, né? Deixar os meninos quietinhos lá. Agora também é o seguinte, nós vamos falar um pouco de verdade aqui. De que adianta deixar eles quietos se o Santos não joga no Campeonato Brasileiro? Outra vez o jogo do Santos foi adiado no Campeonato Brasileiro. Ia jogar contra o Grêmio ontem. Mais uma vez o jogo foi adiado por conta aí das férias que deram para os jogadores do Santos que estavam na seleção. A Copa do Mundo tem muito futebol para rolar. Né? Com certeza. Vamos fazer o seguinte então, ó.
Nosso convidado chegou, a gente estava esperando, então a gente vai fazer o intervalo para poder posicionar ali direitinho aqui, legal para você. Quero sempre lembrar para você anunciar, já está aqui na tela um bom tempo para você, ó, anuncia aqui no nosso Esporte na Rede, na TV, 4330-3787, 0 operadora 11, ligue para cá, participe com a gente, ali a sua marca, há um programa de conteúdo, de credibilidade, e que tem aqui a enciclopédia da bola, que Alexandre Aníbal, você pode ir lá colocar um boné nele com a sua marca, imagine Alexandre Aníbal falando estampado com o boné da sua marca, olha, chique. E você vai ficar com o nosso intervalo, que é aquela propaganda antiga. Você sabe que a gente aqui conta a história da propaganda brasileira. Hoje, colados 4 comerciais de um produto só. 4 comerciais do Fusca. Desses, com certeza, eu não lembro. Com certeza o Alexandre Aníbal não vai lembrar. Com certeza a Luciane Bruno também não vai lembrar. Porque ainda são bem, comerciais né? Dessa vez a gente não lembra. muito antigos, tudo em preto e branco. E a voz do locutor... Aníbal e Marco Antônio Ribeiro vão ter que me dizer quem é, porque eles adoram aqui Rádio e TV e ambos ficam falando, não, era aquele locutor, era aquele outro, eu quero ver se eles sabem quem é dessa vez, nem eu sei. É o tempo de você beber uma aguinha e a gente volta já. Autoescola? Tem que ser Volkswagen para aguentar o tranco. Autoaluguel do tipo dirija você mesmo? A maioria absoluta é Volkswagen. Rádio Patrulha? Volkswagen. Táxi! Táxi! Volkswagen. São 4 atestados de resistência. O bom senso em automóvel. Cinco pessoas e malas? Isso não vai caber no Volkswagen, não. Não é que coube mesmo? O Volkswagen é assim, pequeno por fora, mas grande por dentro. O Volkswagen anda para frente, anda para trás. Para, anda de novo. Sobe ladeiras, dá voltas, desce. Vai rápido, devagar, devagarzinho, como qualquer outro carro. Mas por que será que a maioria insiste no Volkswagen? Qualidade. Meu bem, eu só posso ficar 15 minutos. Tenho que levar minha tia ao aeroporto. O Fuscão é o tipo do carro ideal para as pessoas que estão sempre apressadinhas. Me desculpe, meu bem, eu tenho que levar titia ao aeroporto. Ele tem um potente motor de 52 HP? Não me lembrei, titia. E bitola mais larga nas rodas traseiras. Onde é que você foi? Levar titia ao aeroporto. Fuscão 1500, para quem não tem tempo a perder. Tudo bem, Esporte na Rede está de volta com o seu segundo bloco. Você ia levar muito sua tia ao aeroporto também, Aníbal? Não? Então tá bom. Você já viu o convidado aqui, daqui a pouquinho eu vou apresentar. Antes, Luciane e Bruno, só fala como é que o nosso internauta faz para participar aqui com a gente do Esporte na Rede. Bom, você tem dois canais de comunicação direta aqui com o programa, certo? O primeiro, claro, aqui pelo site da UpTV, na opção Participe, você pode mandar a sua mensagem ou a sua pergunta aqui para o nosso convidado de hoje. Agora, se você estiver também navegando pelo Twitter, é muito fácil. É só você digitar aí o @UpTVWeb, que vai aparecer aí na sua telinha agora. O @UpTVWeb. Como se fosse mágica, hein? Olha que coisa. Isso. Ou se não, claro, a nossa hashtag do nosso programa fica bem mais fácil de você encontrar a gente, que é o Jogo da Velha Esporte na Rede. Jogo da Velha Esporte na Rede. E claro, se você está vendo essa reprise e também quer se comunicar aqui com a gente, é muito simples também. Você manda um e-mail para uptvesportenarede, tudo junto, @gmail.com. Muito bem. Quem participa com a gente desta noite ainda responde a nossa Exatamente. enquete, que o Luquinho sempre fala para você. E qual é a nossa enquete, Luciane? O Corinthians é o grande favorito para vencer o Brasileirão? O que você acha? Sim ou não? Entra no site aqui da UpTV e responde. E vai aparecer para você o Luquinho falando. Exatamente. Aí o Corinthians é o grande favorito para ganhar o Brasileirão? Sim ou não? Então você responde tá sim. Disparado aqui, tá parcial aí? Olha, o sim está ganhando com 66% dos votos, o não está com 33% dos votos.
Legal, então por Os enquanto corintianos estão voltando é o grande mesmo, favorito filho. para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu vou mandar um beijo aqui, primeiro eu quero mandar um beijo para Natália Maciel Guimarães, que vai fazer 17 anos amanhã, é isso? Amanhã completa 17 anos, faz aniversário e assiste sempre aqui o Esporte na Rede. Beijão para você, Natália, é isso Parabéns. aí. Tá? Geração nova, né, 17 aninhos só, tá aí na internet, acompanha o Esporte na Rede, muito obrigado. Agora, Eu gosto, né? Pois é, agora você sabe, temos um quadro aqui no programa, toda volta de intervalo, ou é a dica cultural, ou é o vestindo a camisa. Desta vez, o comentarista não esqueceu de trazer a camisa, também não é o Reinaldo Leiva, né? Então, telinha pra você aí, ó, vestindo a camisa, pode colocar grandão pro pessoal ver a arte, enquanto eu vou posicionando a Luciane e Bruno aqui do meu ladinho, e o Marco Antônio Joares, o Gepeto, vai aqui focalizar, eu vou sair um pouco de quadro. Quem explica o quadro de hoje, a camisa, o vestindo a camisa, é o Alexandre Aníbal. Vai lá, Aníbal. Muito bem, então a camisa da Associação Atlética Francana, clube muito tradicional do clube do estado de São Paulo, vai fazer 100 anos no ano que vem. Dia 12 de outubro de 1912 foi fundada a gloriosa Francana, aí no símbolo mais embaixo tem aí detalhe desde 1912, e a mascote da Francana é a popular feiticeira. Agora, Leandro, por que feiticeira? É a pergunta que eu lhe faço. Por que feiticeira? Por que Porque é o seguinte, a Francana jogava muito contra a equipe da Catanduvense. E a Catanduvense tem o apelido de bruxa. O time da Catanduvense tem o apelido de bruxa porque a mascote é uma bruxa. E aí o que acontecia? Toda vez que a Francana ganhava da Catanduvense, fazia um feitiço contra a bruxa. Logo, o feitiço da feiticeira. Muito e aí bem. a feiticeira acabou sendo adotada a feiticeira como que vai o aparecer aí pra você, ó. Deixa eu tentar tirar o reflexo aqui um pouquinho. Isso, ó lá. Aqui, ó. Aê. É a bruxa, a mascote da Francana. Nenhuma será mais bonita que a da Napolina, né? Realmente. Mas essa é a bruxa. Se bem que a mascote da Catanduvense também dá um belo caso. Então, continuando, hoje a Francana ela tá na Série B1 do Campeonato Paulista, né? Na nossa 4ª divisão. E a cidade de Franca não é conhecida só pelo futebol, mas também pelo basquete. E aí, pra você ver a camisa de costas, número 10. Por que vendem tantas camisas 10, hein, Aníbal? É o Pelé, né? Que coisa, não? Só 10, mas tá aí, ó. Este foi o nosso Vestindo a Camisa de hoje. Camisa da Francana, camisa verde, esmeralda, mascote, a nossa feiticeira. Muito obrigado, nossa modelo e também participante aqui do programa, Luciane e Bruno. Muito obrigado, viu, Luciane? Você já serviu aqui o seu manequim, ficou muito bem. Vestiu bem, né, Aníbal? Vestiu bem, né? Muito bem. Muito bem, então tá certo. Deixa eu apresentar então o convidado desta noite, que se perdeu um pouquinho para chegar aqui, mas faz parte. Estamos muito bem localizados, mas acontece também. Ele que é o presidente da Associação Nacional dos Jogadores de Futebol, Napoleone Júnior. Boa noite, Napoleone. Obrigado por ter vindo. Fala bem pertinho do microfone, tá? Boa noite, é um prazer enorme estar aqui no programa, né? E responder aí todas as perguntas, tudo. Realmente peço desculpa aí pelo atraso. É muito bem localizado, realmente, que eu conheço um pouco assim, a situação do André, não tão bem, né? Mas estamos aqui, desculpa o atraso. Não tem problema não, o importante é que você veio e a gente pode agora fazer um belo bate-papo também com o apoio aqui do nosso amigo internauta. O Marco Antônio Ribeiro, que é o nosso operador de switcher aqui, fez uma pergunta interessante, antes inclusive da gente começar o programa em off, que eu acho uma pergunta muito bacana para a gente começar esse bate-papo. Vou utilizar a sua pergunta, viu, Marco Antônio? Estou te dando crédito aqui, tá? Então é o seguinte, ele perguntou qual é a diferença entre a Angel Ball e o Sindicato dos Atletas. Bom, o sindicato ele abrange no geral, né? Abrange toda a classe de jogadores no estado de São Paulo, né? No caso, o Sindicato de São Paulo. A associação já abrange somente os associados dela, né? A associação ela é de nível nacional, então ela não se estende somente a São Paulo e ela tem somente os associados dela, onde ela pode defender e lutar pelos seus direitos. Que direitos que os atletas pedem mais para que se vá em busca? Os direitos, sempre a busca do melhor contrato, do direito trabalhista, enfim, logicamente, como a gente se fala, todo profissional tem os seus direitos e seus deveres, fazer uma aposentadoria de ex-atletas, enfim, tem um monte de coisa aí pra gente conversar aí durante o programa. Diga lá, Nico. Queria saber do Napoleone, a gente teve uma polêmica, questão dos umas 2 semanas atrás, que foi um bate-boca até público, uma coisa muito chata que aconteceu entre o Carlos Alberto e o Tostão. A questão das aposentadorias para os jogadores campeões de 1970. A Angel Ball, ela atua nesse sentido também de prover alguma assistência para o associado, nesse sentido do jogador quando ele já está
aposentado, a Anjobol tem algum... É ex-jogador, né? Isso. Então, o ex-jogador, na realidade, ele tem direito, por lei, né, a uma aposentadoria, né? E o nosso corpo jurídico busca essa aposentadoria para os ex-atletas. É que, infelizmente, assim, graças ao apoio né, aqui do programa, né, e também de outros colegas, nós estamos começando a divulgar mais esse tipo de trabalho, né? Então, eles têm direito, sim, basta procurar a associação, o departamento jurídico vai cuidar disso e vai entrar com um pedido de aposentadoria, porque todo atleta profissional, 11 anos de carreira, tem direito à sua aposentadoria. Quantos associados você tem hoje lá? Hoje nós temos 480 associados. Tem alguém conhecido, de bastante expressão? Temos o Rodriguinho, temos o Rodriguinho do Fluminense, o Richarlison, o Edinho Recife, que está na Anapolina, André Rancharia, enfim, bastante jogadores assim que já passaram aí por times grandes. O Franz, ex-volante do Palmeiras. Está crescendo bastante. Temos 4 anos e meio, né? 4 anos e meio, 480 associados. São quase aí 120 associados por ano. Antes do Aníbal, só, como é que faz para se associar? Basta entrar no site www.anjobol.com.br. Está lá um bannerzinho logo em cima, associe-se. Legal, diga aí, Aníbal. A gente sabe que a classe de jogadores, pelo menos aqui no Brasil, ela é um tanto quanto desunida. A gente tem... Bastante. Né? A gente sabe que muitos atletas acabam não brigando pelos seus direitos e acabam aí sendo fantoches de empresários, clubes, enfim. Como que foi a recepção da associação no meio futebolístico? Os jogadores têm aceitado, têm procurado saber mais sobre os seus direitos? Olha, a gente visa que esse público, né, maior, o público hoje seria da série C e D. E, desculpa, o celular, esqueci de desligar aqui também, já vou estar desligando. Cheguei agora, né? Então a gente visa que o público é de série C e D, né? O público começou a nos procurar. E com isso começou depois a procurar atletas também da série A e B, né, do brasileiro. E a gente começa a estender nosso trabalho. A partir aí do ano passado, esse público mais selecionado começou a nos procurar. Realmente, o que você falou é tudo. A classe é bastante desunida, mas a gente tenta colocar, porque cada empresário só visa o dinheiro, né? A associação ela é sem fins lucrativos nenhum. Mas Napoleão, você não ganha nada quando você que emprega um jogador. Se o jogador quer colaborar com a associação, ele colabora. Não é maneira obrigatória, nada. Até para se associar e ele tem o currículo colocado na Anjobol, é gratuito. A não ser que ele queira algo mais personalizado, tudo aí a gente cobra algo à parte. Aí a gente tem que contratar o profissional. Tem alguma causa bastante marcante, bastante específica que vocês ganharam? Alguma coisa assim que vocês conseguiram ajudar a um atleta a ganhar uma coisa importante, uma causa importante? Olha, acho que o maior benefício que a Anjobol teve não foi causas assim. Causas nós temos aí duas que nós estamos lutando, né? Uma é com o fim da idade na Série B da segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Eu acho um absurdo a limitação de idade. E agora, a grande coisa que nós já nos propusemos, isso até gera muito ataque pessoal ao Napoleone, né? É a caça realmente aos maus empresários. A gente já denunciou bastante empresários assim sem escrúpulos, né? Empresários que largaram aí atletas fora do país, em aeroportos. Não sei nem se ele está assistindo, um associado nosso, Thiago Recife, né? Ele mesmo, trouxemos ele da Tailândia, ele estava lá jogado no aeroporto, nós trouxemos ele, empregamos ele. Então, quer dizer, esse é um trabalho que a gente faz bastante, tirar aquela parte do atleta que ficou lesionada por empresários aí que são totalmente despreparados. Eu preciso chamar aqui o Campeonato Brasileiro, eu sei que você quer fazer pergunta também, Aníbal. A gente sempre dá uma corridinha no segundo bloco, mas acho que o papo tá legal aqui, compensa você fazer a sua pergunta. Eu vou fazer a minha depois, e também tem a voz do internauta aqui que a gente precisa ouvir. Na verdade, eu vou fazer a minha antes do Aníbal aqui porque é mais pontual. Você disse então de causa, de mau empresário, foi a palavra que você citou, né? Pra quem tá vendo em casa e não entende muito bem de futebol, ou tá começando a acompanhar o esporte agora, ou de repente entende de futebol, mas não consegue meio que entender a figura do empresário nesse meio, porque de repente é uma coisa obscura. O que é um mau empresário? O que ele faz de ruim para o atleta? Um empresário, o atleta muitas vezes procura o empresário e fala, olha, eu tenho uma proposta X, né? O empresário tem um interesse Y, de levar, por exemplo, o jogador para fora, fazer um teste, não é um contrato. Então ele tira o jogador do emprego, isso aconteceu várias vezes, eu tenho N casos desses. Então tira o jogador do contrato que ele está, leva para fora dizendo que ele tem uma oportunidade de trabalho,
quando na realidade ele está saindo daqui para uma avaliação. Chega lá, não é aprovado, o empresário não ganhou nada, larga o atleta lá e realmente aí ele começa a ter os seus problemas e aí começa a procurar associação. Então esses são realmente os maus empresários. Isso aconteceu também com alguns jogadores no Vietnã, se não me falha a memória. Jogadores que fazem testes em clubes lá não são aprovados e depois são deixados à própria sorte, né? E a Anjobol tem um papel até também social, justamente para poder colocar esses atletas, justamente ter uma, como é que se diz, poder encaminhar esses atletas, né, justamente para que eles tenham a melhor orientação nesse sentido, tanto jurídica quanto também na questão de você ter deles não terem assim, não entrarem com maus empresários, porque a gente conhece bastante história de maus empresários e também de jogadores que são bons jogadores, caem com empresários, mas o empresário, depois de um certo tempo, larga ele e não quer mais saber de nada, né? Um exemplo clássico disso, de um associado nosso muito forte, que era inclusive um sucessor do Robinho, o Rossini. Rossini. Estava no São José esse ano, está no Rio Branco do Acre. O Rossini, ele era muito bem estruturado, não vou citar o nome do empresário. O empresário brigou com a diretoria do Santos, tirou ele de lá para levar para o Uruguai. Chegou no Uruguai falando que era 50 mil dólares que ele receberia de luva. Na época ele ia comprar uma casa para sua mãe. E chegou lá, era 15 mil dólares, largaram ele, né? E aí, quando ele voltou, ele ficou 6 meses aí desempregado, e eu levei ele em 2007 para o Rio Branco. Aí foi quando nós começamos a ajudar ele. Depois disso ele ganhou aí vários títulos aí pelo Norte e Nordeste, e agora aqui disputando também os campeonatos da Série A2 em São Paulo. Legal, vamos então agora sim falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Resultados deste final de semana vão aparecer aí para você na tela, vamos lá. Portanto, começando a rodada no sábado, São Paulo 2, Atlético Goianiense 2, Atlético Paranaense 2, Botafogo 1, Atlético Paranaense primeira vitória no Campeonato Brasileiro, América Mineiro 0, Figueirense também 0, Flamengo 1, Ceará 1. Virando a página, primeira derrota do Corinthians, Corinthians 0, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 1, Vasco 2, Bahia 0, Coritiba 0, e aí na quinta-feira já tinha sido Avaí 1, Internacional 3, e Grêmio Santos ficou para o dia 5 de outubro. A classificação é a sequência. Corinthians, líder, com ainda agora 11 jogos, né, igualou 28 pontos, São Paulo vem na sequência com 22, seguido de Flamengo 21 e Vasco com 20 ultrapassou o Palmeiras. Quinto agora é o Palmeiras com 19, depois vem Inter e Cruzeiro com 18, Botafogo e Figueirense com 16 e Fluminense com 15, fechando esta primeira metade. Aí Ceará também tem 15, Coritiba 14, Grêmio 12, Santos, Atlético Mineiro e Bahia com 11, Atlético Goianiense com 9, América Mineiro e Avaí com 7 e Atlético Paranaense com 5, lá na Rabeira. A rodada que já começa neste meio de semana, na quarta-feira, no Engenhão, Botafogo e Avaí, 7h30 da noite. Esses todos os jogos, 7h30 da noite na quarta-feira. Grêmio América Mineiro no Olímpico, Atlético Mineiro e Fluminense no Ipatingão e Atlético Goianiense e Cruzeiro no Serra Dourada. Na página seguinte, são os jogos ainda de quarta, mais 21h50, 10 para as 10 da noite, aquele horário maravilhoso. Santos e Flamengo na Vila Belmiro, Figueirense e Palmeiras no Orlando Scarpelli, Coritiba e São Paulo no Couto Pereira. Na quinta-feira, a rodada continua e termina, né, com Vasco e Bahia em São Januário às 7h30 da noite. Um pouquinho mais tarde tem Ceará e Atlético Paranaense no Presidente Vargas às 9h. E o Corinthians e Inter já fizeram esse jogo antecipado no Pacaembu. O Corinthians ganhou por 1x0 aquele gol do William. Quero sempre lembrar você que qualquer alteração de horário pode acontecer por conta dos interesses de televisão. Isso vai ficar muito claro. Inclusive eu quero falar aqui de televisão nesse final de semana, que eu presenciei uma cena bizarra no Campeonato Brasileiro, mas eu já falo já pra você, antes vamos falar de futebol. Alexandre Aníbal, destaques pra você dessa rodada. Bom, a vitória do Cruzeiro derrotou o Corinthians, tirou a invencibilidade da equipe de São Paulo lá no Pacaembu. Belo chute de longe do Olisson. Para mim o goleiro do Corinthians falhou, apesar de a gente não pode tirar o mérito do chute do Olisson de longe, mas ele falhou. O empate do São Paulo, quando todo mundo dava o São Paulo como pleno favorito, inclusive o São Paulo começou amassando o Atlético Goianiense, fez 1x0, mas depois tomou um empate por 2 vezes e não conseguiu a primeira vitória com o Adilson Batista. E o Palmeiras também jogou lá com o Fluminense, né? O Palmeiras até que jogou bem em alguns momentos, mas depois tomou o gol lá do Fred e acabou sendo derrotado. E também o destaque para o Vasco, que
com essa vitória fora de casa sobre o Atlético, subiu mais algumas posições. Você acha que já se formou o bloco daqueles que vão lutar pelo título, o bloco intermediário e o bloco daqueles que vão lutar para não cair? Ou ainda, quase 1/3 do campeonato é cedo para dizer em blocos? Na realidade, os rebaixados eu acho que já estão bem definidos. Eu acho que não vai sair daquele grupo lá que nós temos. O Avaí, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense. Também a gente pode colocar nesse bolo, por que não, o Figueirense. E também regular, né? Exatamente. E o Curitiba também, que até agora não está me convencendo. E na frente, tanto no pelotão de frente quanto no do meio, é aquilo que a gente falou no começo do programa. Tem que esperar a janela de saídas terminar, para aí sim os times poderem fixar seus elencos. E para a próxima rodada, algum jogo que você queira fazer alguma projeção de destaque, principalmente Santos e Flamengo, que deve ser um belo clássico? Destaque Santos e Flamengo e também para o jogo do São Paulo, Curitiba e São Paulo. São Paulo em ascensão, o Curitiba em ascensão. São Paulo aí vem de uma boa vitória fora de casa contra o Inter, mas empatou em casa contra o Atlético Goianiense. E também o Vasco com o Bahia em São Januário. Jogo que pode aí consolidar ainda mais o Vasco nas primeiras posições. A gente gostaria de falar de todos os jogos, mas como o nosso tempo é curto, a gente tem aqui que dar uma selecionada. Mas agora a gente vai tocando um bate-papo aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Você mande aqui a sua pergunta. E deixa eu perguntar pro Napoleão e da enquete, né, Napoleão? Que ninguém foge não no Esporte na Rede, viu? Tem que responder a enquete. Corinthians é o grande favorito pro Campeonato Brasileiro ou não? Começou bem, né? A gente não pode dizer que aí um time que teve a pontuação que ele teve, né? Mas o campeonato começa pro Corinthians agora, né? Quando começa a perder alguns jogadores, tudo conseguir uma sequência boa, né? Com o mesmo time, isso faz realmente a diferença. Então eu acredito que o Corinthians, obviamente, é um dos favoritos, mas tem alguns times aí atrás aí que podem atrapalhar um pouquinho. Então ele é um dos favoritos, não é o grande favorito. Vai falando na enquete, tem a parcial aí, né, Luciano? Isso, Leandro. Bom, aqui, né, claro que tá ganhando sim, que o Corinthians é o grande favorito pro Brasileirão com 71% dos votos, e o não tá com 28% dos votos. E o internauta tá dizendo o que pra gente? Participação do nosso amigo internauta. Bom, o Evandro, ele não colocou o local onde está. Eu peço que vocês mandem a cidade também, o estado, para mim poder estar falando aqui, ok? Quem é o melhor para a seleção? O Luxemburgo, o Dunga, o Parreira, o Muricy, o Mano ou o Joel Santana? Deixa eu aproveitar, só aproveitar a mensagem do Evandro para falar uma coisa para todos vocês, amigos internautas de todo o Brasil e do mundo, nossos amigos que sempre assistem a gente. É o seguinte, às vezes, quando a Luciana vai na mensagem aqui, tem um pequeno probleminha na codificação. Então, eu sei que é errado um jornalista pedir isso, mas vou pedir para você. Não acentue a sua mensagem, não coloque acento, porque aí dá pra gente entender até melhor. Porque quando você coloca o acento, às vezes codifica, porque é um problema de site, isso acontece. Então, evite de colocar o acento para que a gente possa entender melhor, mas dessa vez deu para ler certinho aí, né, Luciano? Quem é melhor para a seleção, Aníbal? Muricy Ramalho. Ainda Muricy, mesmo sem ter dirigido a seleção. Se bem que o Joel Santana, ontem nós tivemos mais uma prova do quão o Joel Santana é esperto. Ontem ele armou o Cruzeiro com apenas um atacante e fez com que o Corinthians ficasse travado na marcação do meio de campo. E o Cruzeiro no final acabou fazendo seu gol e saindo com os 3 pontos de São Paulo. É um bom técnico também o Joel Santana, mas para o momento eu ainda prefiro o Muricy Ramalho. Legal, diga aí, Luciano, tem mais mensagem, o pessoal tirando sarro aqui, né? Isso. O Gabriel é de São Bernardo. Boa noite. Gente, o Corinthians é um cavalo paraguaio. Vocês vão ver que vai dar. Vocês vão ver que vai dar São Paulo. Tá aí apostando no São Paulo, tá brigando lá em cima, né? Tem tudo para fazer um bom campeonato brasileiro. O que mais? A Karina de Rio Claro, ela parabeniza o programa, né? E ela diz que é o melhor da internet. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Um beijo pra você. E pra gente fechar aí por enquanto? O Rafael de São Bernardo do Campo, ele parabéns a todos do programa. Manda um beijo especial pra mim. Muito obrigada. Um grande beijo, Rafael. E é isso. Deixa eu falar uma coisa sobre o Campeonato Brasileiro que eu falei, quer dizer aqui, sobre a transmissão da televisão, a interferência que a televisão tem até certo ponto no espetáculo. Eu estava assistindo ao jogo ao vivo, Fluminense Palmeiras, pela TV Globo. Né? Então, estava na TV aberta e tal, que todo mundo tem acesso, bacana. Então, teve um lance ainda no primeiro tempo, que teve uma lateral, né, pro Fluminense lá no campo de ataque, um lance que a bola ficou no campo de ataque pela direita do Fluminense. E aí o jogador, o bandeirinha estava lá e o jogador ia cobrar o lateral. Então, primeiro, tinha um câmera, um cinegrafista lá embaixo.
O estádio de Volta Redonda ele é mais acanhado, ele tem uma pouca faixa de campo que sobra do campo mesmo de jogo para a arquibancada, então você fica espremido. E insistem que tem que colocar o cinegrafista ali. Então o cinegrafista estava fazendo a imagem do campo, né? Aí o que aconteceu? Ele passou na frente do bandeirinha, na frente, para começar. Já atrapalhou o auxiliar aí, atrapalhou a visão do auxiliar. Aí o auxiliar desviou, ainda ficou com aquela cara, né? O auxiliar desviou, invadiu o campo para sair dele e continuar o movimento dele. Beleza. Aí ele deu a volta e foi por trás, ok? E isso o diretor de imagem cortando lá para a imagem dele, mostrando a imagem dele no ar. Aí, lateral do Fluminense. Então o jogador foi cobrar, pegou a bola assim. Na hora que ele pegou a bola, levantou sobre a cabeça, o cinegrafista invadiu o campo e passou à frente do jogador do Fluminense, que queria cobrar o lateral no ataque para sua equipe. E aí ele soltou um palavrão, ele disse, sai da frente, P. Começa com P. Sai da frente para o cinegrafista. Então, pelo amor de Deus, gente. Transmissão de evento, transmissão de espetáculo, não pode atrapalhar. A mídia é a que menos pode atrapalhar. O cara entrar no campo de jogo e fazer uma papagaiada dessa, um papelão desse. Isto é um absurdo. Eu coloquei isso no meu blog hoje porque eu não admito tal interferência no campo. Não sei até se o cinegrafista foi sem querer, se o diretor estava buzinando lá na orelha dele, pega essa imagem assim, pega essa imagem assado, mas ele entrou no campo, quando o cara ia cobrar o lateral no jogo. Vê se pode um negócio desse, Aníbal. Não dá. Eu acredito, pra mim é absurdo. Pra nós, de uma forma geral, é absurdo, mas nós conhecemos a qualidade da televisão que transmite os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu quero crer que tenha sido sem querer isso, porque eu não acredito que um porte de uma TV do tamanho como possa se prestar um papel desse. Eu acredito que realmente deva ter sido inexperiência do cinegrafista, falta de espaço no campo, mas realmente isso não poderia ter acontecido e eu acredito que isso deve ter gerado um barulho considerável interno depois desse jogo. Não, com certeza, alguém ouviu, mas o que eu quero dizer, Aníbal, não é só pela inexperiência do cinegrafista ou pelo lance em si, mas é até onde chega a ousadia de você querer pegar a melhor imagem, que evidentemente dá pra gente entender, dá pra gente compreender isso, de você querer levar a melhor imagem pro seu telespectador. Agora você tem que tomar cuidado, tem que guardar uma distância, precisa ficar tão colado no campo de jogo. Na realidade aí precisa. Lembra quando o Filipão pegou o microfone que estava na área técnica e jogou longe? Quantas vezes você não vê jogador que vai cobrar o escanteio e tem que arrastar os cabos da televisão lá para trás para poder bater o escanteio em paz? Não é por aí, você atrapalha o espetáculo, assim, você não contribui para o espetáculo. Você traz uma bela imagem e destrói a competição, que é o mais importante. A televisão só está lá por causa da competição. Então, peraí, né? Não é muito por aí não, né, Luciane? Verdade. Eu acho que também foi falta de experiência, né, da equipe. E a pessoa que também estava dirigindo a imagem deveria ter se tocado e falado para a pessoa sair, né? Diga aí a participação do nosso internauta que eu vou chamar a Fórmula 1. O Nicolas Napoleone, né, de Vila Que Mariana, beleza. né? Eu sou filho do Napoleone. Um beijo pro meu pai. Aí, mandou um beijo Obrigado, no ar. Responda, Napoleão. Obrigado, filhão. Um beijo pra você. Mandou um beijo. O André de São Bernardo do Campo, ele diz que é o melhor programa da região, né, do Grande ABC, e que toda a equipe tá mandando muito bem. Um grande beijo pra você, André. Muito obrigado, vamos chegar mais longe, viu? Não vamos ficar no ABC não, porque a internet não tem fronteiras, como é o slogan aqui da FTV, né? Não tem fronteiras, TV sem fronteiras, então a gente quer chegar muito mais longe, não ser só o melhor da ABC não, a gente espera ser o melhor aí do mundo, se possível, né? Exatamente. Aliás, falando rapidamente sobre o São Bernardo, né? O internauta mandou esse e-mail aí de São Bernardo ganhou na Copa Paulista 1-0 do Paulista na segunda rodada da Copa Paulista 2011, lá no 1º de maio. Só ganha quando não interessa também. Vamos lá ver a Fórmula 1, vou colocar na tela para você ver o grid de chegada do GP da Alemanha de Nürburgring. Vai aparecer aí na telinha, o Lewis Hamilton vencendo, vai aparecer já para você, estamos posicionando aqui. Aí, ó, Lewis Hamilton ganhou, seguido de Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel, que roubou a colocação do Felipe Massa. Roubou assim, mais ou menos, né? Pois é, essa primeira página, podemos passar para a segunda. Olha, mas essa foi demais. Adrian Sutil, o sexto, Nico Rosberg o sétimo, Michael Schumacher o oitavo, Kamui Kobayashi, o japonês, o nono, e Vitaly Petrov o 10º. Você vai falar já, Aníbal, classificação do Mundial. Sebastian Vettel continua líder com 216, seguido de Mark Webber, agora estando aí na segunda posição, Lewis Hamilton que passou ali o Jenson Button. Então Mark Webber 139, Lewis Hamilton 134, Fernando Alonso 130 e Jenson Button 109. Button morreu lá com 109 pontos, hein? Felipe Massa, 62, Nico Rosberg, 46, Nick Heidfeld, 34, Michael Schumacher, 32, mesmo número de pontos do Vitaly Petrov. Aí nos critérios de desempate, Michael Schumacher está na frente.
E aí o próximo GP é o GP da Hungria, de Hungaroring, neste próximo domingo, 9 da manhã. Comprimento um pouquinho mais de 4 km, 70 voltas, os pilotos darão por aí, um circuito bastante travado em alguns pontos, né, Aníbal? Travado, não tem quase pontos de ultrapassagem. Agora eu quero falar sobre o Felipe Massa e o Vettel. Fale lá, pode falar. Eu acho que depois dessa desse grande incidente que a gente viu ontem, não tem mais clima pro Felipe Massa na Ferrari, né? A voz do locutor ontem foi uma voz aquela assim, ó, já deu, acabou, próximo ano pode começar a procurar outra equipe, porque o que aconteceu ontem foi uma coisa lamentável. Foi o que a gente falou aqui na semana passada. Léo Lucas ainda perguntou pra mim o que é dos pilotos brasileiros, o que é feito dos pilotos brasileiros que nunca mais tivemos uma geração vencedora. Paciência, não tivemos mesmo desde Ayrton Senna. Diga, Luciane, por enquanto ainda não tem recado. Diga aí, Napoleão, sobre a Fórmula 1, você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi. Não, concordo. Acho que a equipe que trocou o pneu do Massa, atrasou muito a volta dele e acabou prejudicando bastante ele na corrida. Pois é, são coisas que acontecem, mas tem que acontecer sempre do lado do brasileiro, né? Aí é um problema também bastante sério. Vamos então mostrar o blog para você na tela aí. Eu quero sempre lembrar que você que acessa meu blog pessoal, leandrojornalista.blogspot.com, vai ver as fotos sempre do Esporte na Rede, toda terça-feira do programa de segunda, essa aí de semana passada, com o Léo Lucas. Olha lá, estou o Reinaldo Leiva com o Reinaldo Leiva se apoiando ali na cadeira. É difícil, viu? Quase caindo ali do quadro. Tá aí o blog para você entre lá e veja toda terça-feira as fotos do programa de segunda. As do Napoleão já estarão lá amanhã. Muito bem, mais o Esporte na Rede que vai quase chegando ao final. Luciane e Bruno, final da nossa enquete por enquanto, por hoje, que eu lembro para você, a enquete vai ficar durante uma semana no ar. Então só na terça-feira que vem que a gente vai ter o resultado final. Na próxima segunda a gente fala como é que ficou aqui. Diga aí, Luciane. Nesse momento, né, tá ganhando que sim, o Corinthians é o favorito para ganhar o Brasileirão, 62% dos votos, e não com 37% dos votos fica em segundo lugar, então. Muito bem, então o Corinthians ainda está sim na frente, é o grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. O internauta deu uma condicionada aí na pesquisa, hein? Deu uma caída, estava 71%, agora está 62%. Os torcedores do outro time começaram a votar. Começaram a votar. Lógico, tá certo. Napoleone, eu queria já agradecer a sua participação aqui no programa, infelizmente não deu pra gente aproveitar você o tempo todo, mas se você quiser dar algum destaque da Angelball, você pode ficar à vontade aqui para quem quiser conhecer. Como é que faz? Tem uma sede física ou é só pela internet que o pessoal se associa lá? Então, nós estamos na realidade meio de mudança, né? Nós estamos formatando uma nova sede, né? Realmente ela ficava uma parte dentro da minha própria casa, na minha casa muito grande, a gente cediu um espaço lá para ele, mas a Angelball cresceu demais e hoje realmente nós estamos de mudança aí para um lugar, provavelmente deve ser ali em Pinheiros, já quase tudo certo já. Então, hoje quando a gente marca reuniões, tudo marco dentro do escritório virtual, né, que nós temos ali na Paulista. Mas qualquer coisa pode entrar em contato através do site www.angelball.com.br para se associar, para conhecer também os serviços que a gente presta aos jogadores e qualquer dúvida também envie e-mails para a gente. Estamos lá para responder e tentar ajudar os atletas e os treinadores também, né? Você vê como são as coisas, Aníbal. O Angelball não coube mais na mansão do nosso Napoleone Júnior aqui. não coube mais lá, vai ter que mudar para um lugar maior, né? Não. Na verdade, a parte física, estrutural de trabalho fica lá, né? Mas as reuniões hoje já não dá mais para ser lá, até graças a Deus pelo crescimento que a associação tem. A diretoria cresceu. A diretoria é composta de 12 membros. 12 membros. São eleitos pelos associados? São eleitos, na realidade, são desde a fundação, depois teve uma nova eleição, foram todos reeleitos através dos associados e se mantém ainda a mesma coisa. Eu só me afasto da presidência quando eu estou no meu cargo de treinador de futebol. Tá certo. Você está treinando alguma equipe hoje? Eu estava no Taubaté, saí, né? Agora recentemente, recebi uma proposta agora do Serra do Espírito Santo e estamos analisando. Então, aí depois tá desprezando o trabalho e depois a mansão não cabe lá, o Angelball, não pode esperar trabalho, não, Napoleão. Luciane, muito obrigado pela participação em mais um Esporte na Rede. Obrigada, Leandro, boa noite. Boa noite para o nosso convidado, prazer conhecê-lo. Boa noite, Aníbal. Boa noite para vocês de casa. Em especial também mandar um grande beijo para a nossa telespectadora, né, a Natália, que amanhã faz 17 aninhos. Muitas felicidades. E para vocês de casa, como sempre, uma ótima semana e uma excelente noite. Até semana que vem. Legal. Enciclopédia da Bola, Alexandre Aníbal. Muito obrigado por mais uma participação no Esporte na Rede. Aguardo o senhor daqui a 15 dias, né? Sim, estaremos daqui a 15 dias com muita alegria. Um abraço para Lu, Leandro, Napoleone. Um abraço para o Reinaldo Leiva também. Grande abraço para ele. Na semana que vem estará aqui. E nos vemos na próxima.
E é isso aí, viu, Reinaldo? Como é que não se esquece a camisa aqui e traz pra Luciane vestir? É assim que faz, viu? O senhor, caberá ao senhor, já digo aqui no ar, ó, a dica cultural do próximo programa. O senhor se prepare aí. Napoleone, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte na Rede, foi um prazer receber. Eu que agradeço a presença de você, a compreensão aí pelo atraso, e um prazer enorme, e parabéns pelo programa, realmente, a cada semana aí se destacando mais. Muito obrigado. Se Deus quiser, iremos bastante em frente aí. Vou terminar então com a frase de encerramento, como sempre, hoje de Mestre Machado de Assis. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Otimismo, seja otimista, porque a vida está aí, é pra gente batalhar, é pra gente viver. Eu vou dar aqui os créditos finais, quero sempre fazer um alerta pra você o seguinte, a gente não tem aqui no aparelho GC aquela letrinha que fica subindo na televisão, sabe? Então eu digo aqui, faço questão de falar os créditos finais, falar quem faz o programa. Por quê? Televisão é um coletivo, né? A equipe é muito importante que trabalha com a gente. Hoje, por exemplo, você não viu, a televisão é mágica, mas o nosso Leite entrou aqui no estúdio para trocar a bateria do meu microfone que tinha acabado. E isso você não vê, isso é parte da nossa equipe, é o coletivo que tem que sair, não simplesmente as estrelas individuais. Somos uma equipe e por isso o nosso programa tem crescido cada vez mais. Então, estiveram com você nesta noite, Marco Antônio Joares, do Gepeto, na nossa câmera de estúdio e na nossa fotografia, que ele sempre passa pra gente as fotos depois. Na coordenação do switcher, lá está o nosso Marco Antônio Ribeiro, na direção Marco Perim, o Leite, nosso contato com o internauta é a Luciane Bruno, na análise de hoje Alexandre Aníbal, na supervisão de Mara Rodrigues Alves, direção artística da Liliana Gonçalves, direção geral do Luque Ravanelli, apresentação desse que vos fala, Leandro Martins. Lembre-se, você pode assistir ao Esporte na Rede na hora que você quiser. Basta acessar o site da Up TV e ele vai estar lá armazenado para você. Fica por uma semana até que o inédito, o novo, entre no ar. Ao vivo, toda segunda-feira, 15 para 7 da noite. Fique agora com o programa de Dulce Galindo e a gente se vê na semana que vem. Até lá!